Primeiro que no mundo espiritual, se você ocupa o lugar errado, você não é respeitado. Porque a sua patente não condiz com Não aquela condiz com posição. aquela posição. Então, no Verdade. mundo espiritual, você é enxergado de acordo com a sua patente. Com a patente que você conquista. Às vezes o marido, Olá, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, mais uma vez aqui. E hoje agora nós vamos falar sobre. sobre o pilar do posicionamento, né? Naquela ferramenta do mapa que ficou disponível no vídeo anterior. Quem não tiver baixado, tem que voltar lá no vídeo. Na descrição do vídeo tem um link para você baixar essa ferramenta, tá? E nós vamos, que é essa daqui, tá? Nós vamos falar agora um pouco a respeito do posicionamento, né? É lógico que cada tópico desse já está descrito, né? Tá, O que inclusive que ele seria interessante representa. até a gente ler o ponto posicionamento, né? Vamos ler. Só para a pessoa, caso não tenha baixado e quiser fazer manualmente, Então leia, por eu vou favor. ler aqui. Cadê? Posicionamento. De 0 a 10, dê uma nota aí, identifique o quanto que no seu casamento está o ponto posicionamento. Mas esse diagnóstico é depois que a gente lê, depois que a gente explicar o que tem que ser explicado aqui no vídeo, é que cada um vai fazer, não é É, agora. eu vou colocar aqui de 0 a 10 o que seria uma nota 10, o quanto que está acontecendo no seu casamento. Cada um sabe e se posiciona no papel do lar, o homem como sacerdote, protetor, provedor, e aquele que dá direção e destino aos filhos e à esposa. De 0 a 10 o quanto que ele se posiciona de forma firme e ao mesmo tempo respeitosa e inteligente para liderar a casa como cabeça. De 0 a 10 como sacerdote, o quanto que ele segue os ensinamentos de Cristo, ama e é fiel à sua aliança com a esposa. O quanto que a esposa é dedicada às tarefas familiares, orienta os filhos, dedicada a seu marido como auxiliadora e se submete à sua aliança. De 0 a 10 o quanto que ela traz paz e harmonia para o lar, torna as coisas mais acolhedoras e se posiciona com sabedoria na orientação da sua casa. Esse é o ponto de diagnóstico para você mapear aí de 0 a 10 o quanto que esse pilar do posicionamento está bem ou mal no seu casamento. E é importante você entender que quando a gente está falando de posicionamento, muitas vezes as pessoas até confundem de que posicionamento de homem e mulher, o que mais se ouve é o homem tem que ser o cabeça e a mulher tem que ser submissa. Só que isso é uma forma muito generalizada e talvez grosseira É de se simplória. falar de algo que é muito importante, de que é muito detalhado para o Senhor, de que tem todo um contexto por trás. E parece, quando a gente fala assim, que a mulher não tem direito à voz, não tem direito à decisão, não tem direito a escolhas, e que só o homem que manda e que a mulher tem que ficar debaixo do pé do marido. Não é essa a realidade, não é essa a verdade. É muito mais confortável e ideal do que o que você está pensando. Então vamos lá, como é que nós entendemos e como é que nós nos posicionamos em relação a essa ordenança do Senhor no casamento, que é se posicionar. Porque se posicionar é cada um estar cumprindo com o seu papel, com o seu chamado para o casamento. Né? E aí vamos começar pelo papel do homem. Tá? E o versículo que embasa essa questão do posicionamento é o versículo que está lá em 1 Coríntios 11:3, onde Paulo afirma, né? Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, de todo homem, né? O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus, ou seja, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada, ou seja, Cristo precisa se sujeitar a Deus e Cristo já fez isso. Ele Se submeter. se submeteu, né, no Getsemane antes de ser preso, antes de ser traído, antes de ser crucificado. O Senhor ele disse: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita antes a sua A sua vontade, ou vontade. seja, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Com isso, Cristo está dizendo o quê? Eu me submeto à sua vontade, se a sua vontade for essa, né? Então, primeiro, Cristo se submeteu, né, e ele espera que todo homem, como eu, me submeta a ele, né, e a minha esposa se submeta a mim, mas existe uma hierarquia. Existe, a mulher é a última que se submete. E veja que essa hierarquia é um nível de cuidado. Sim, Porque Deus está para Jesus, assim como Jesus está para o o homem, homem, assim como o homem está para a mulher. exato. Ou seja, a mulher é o mais frágil, a mulher é mais cuidada. A Por mulher é todos. a mais protegida. Então, é mais protegida pelo meu marido, mais protegida por Jesus e mais protegida pelo Quando eu me Senhor. submeto a Cristo, ao Senhor, eles cuidam de mim. Pois então. E não tem nada melhor do que o homem estar debaixo dessa hierarquia, sendo o Exatamente. cuidado pelo Senhor, que vai, como um guarda-chuva, cuidar de mim e dos meus E filhos. quando a mulher se submete, ela é cuidada pelo marido, né? E ela é cuidada por todos, porque ela vai estar debaixo, né? O Senhor, Cristo, o homem
e a mulher. Então ela vai estar debaixo da cobertura dos 3. E isso nós Ela é estamos mais falando para os maridos. E para as ela é mais mulheres se cuidada e mais submeterem a isso. preservada. Ok, ela é mais cuidada, mas tem muitos maridos que não têm essa intenção, não tem Isso. esse posicionamento. É por isso que a gente vai A esmiuçar, gente vai né. esmiuçar O aqui. homem, baseado nesse versículo, ele precisa entender o papel dele de 3 formas: como sacerdote, né, ou seja, alguém que busca o Senhor, alguém que tem um relacionamento com o Senhor, que cresce nesse relacionamento, né, e não é só dizer que é de Cristo, não é só dizer que é Não é só ir para a um igreja. cristão, não é só ir pra igreja, mas é um relacionamento diário, de busca diária, né, onde, todo mundo que é cristão, né, sabe que, eh, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, então a gente precisa cuidar do nosso relacionamento para mortificar a nossa carne diariamente, né. Fazer aquilo que Cristo fez, né, anulou a si mesmo em prol de fazer a vontade do Senhor. Então nós precisamos fazer isso diariamente, ter esse relacionamento com Deus, né, eh, e não somente nos apresentar ao Senhor, mas também depois de eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso criar um relacionamento entre mim e minha esposa e o Senhor. Depois que eu tenho um relacionamento com Deus, um relacionamento meu e de minha esposa com o Senhor, eu tenho um relacionamento meu e da minha família, com os meus filhos também, minha esposa com o Senhor, né. É ter esse cuidado, né, de cuidar dessa parte espiritual e também, num segundo aspecto, ser o provedor, ser aquele que sai de casa em busca do recurso, em busca de trabalhar, porque a gente sabe que a moeda desse mundo ela é o dinheiro, e que nós precisamos do dinheiro, né, para poder, sustentar a nossa casa, sustentar o nosso casamento, sustentar os nossos sonhos, nossos projetos, né, pagar as contas, sustentar os nossos filhos, enfim. Tudo isso precisa de um sustento, né. E o responsável, ainda que os 2 trabalhem, mas o responsável por esse sustento precisa ser o marido, porque o marido ele é o cabeça. É ele que tem que, buscar em Deus a sabedoria de uma Estratégia. estratégia de como fazer isso, ainda que sua esposa trabalhe ou não trabalhe, enfim. Eles precisam ir viver dentro dessa realidade, né, que lá no ponto finanças, a gente vai esmiuçar um pouco mais a respeito disso, né. E, em último, e não menos importante pilar, desse pilar do posicionamento, né, Masculino. masculino, a proteção. Então o homem, ele tem que proteger a sua casa, proteger o seu lar, né, porque a casa, né, fala de estrutura física, mas o lar fala da comunhão do lar, fala da alegria do lar, de um ambiente saudável, né. Uma coisa é eu pintar minha casa, mas outra coisa é eu ter dentro de casa um ambiente saudável, eu ter um ambiente onde eu queira voltar, né, onde eu não sinta vontade de ficar na rua, onde eu não sinta vontade de ficar distante, eu sinto vontade de voltar. Então eu preciso criar um lar, né, um lar de amor, de paz, de tranquilidade, independente do que acontece do lado de fora. Então, proteger minha casa, meu lar, proteger o casamento, né, então a proteção do casamento é justamente continuar tornando esse casamento santo todos os dias, ou seja, dar a ele a devida importância. E aí se desdobram diversas coisas, né, porque se eu quero fazer bem meu casamento, eu preciso me importar com minha esposa, eu preciso saber como ela tá, eu preciso, conversar com ela, eu preciso, enfim, dar atenção, Proteger ela de proteger. ataques externos, porque Isso. às vezes quando a gente fala de proteção é importante a gente falar sobre vou proteger de quê? Então, o marido ele tem que proteger a esposa, a família e o lar, proteger do mundo espiritual maligno, em oração, como sacerdote, proteger de ataques externos, às vezes de alguém que ataca o casamento, ou que fala mal da sua esposa, ou que faz fofoca, ou que faz intriga. Então, às vezes é necessário que o homem se posicione. É numa Sim. festa de família que tem alguém que está falando alguma coisa de sua esposa, ou criticando sua esposa, ou deixando ela desconfortável de alguma forma, o marido tem que intervir, ele É. tem que se posicionar, ele tem que se colocar. Às vezes, porque é a família dele, ele não quer proteger, não quero ter conflito com a minha família, mas é sua esposa, você está ali para proteger ela, proteger seus filhos dos ataques externos, em relação aos ataques de internet que nós temos aí, vamos dizer assim, De as não deixar falácias que o mundo está trazendo para os e de não deixar adolescentes, não vulnerável, deixar né. vulnerável. Então, assim, com os filhos, por exemplo, quais são os riscos que eles estão expostos nesse mundo? Quais são os riscos que eles estão expostos a esse mundo cibernético, a esse mundo virtual, Isso. né. Então, realmente o homem, ele tem um papel que é muito importante, né, é um papel que foi dado a ele, como a gente disse no vídeo passado, esse papel do homem ele é pessoal, intransferível, Intransferível. a mulher não consegue ocupar esse papel, porque não foi dado a ela esse papel, né. O papel da esposa, que Samia vai falar daqui a pouco, é um papel de auxiliadora, né. Eh, a submissão que a gente fala, ela muitas vezes ela pode ser confundida como alguém que vai ser menosprezado, Diminuída. diminuído, não tem nada a ver com isso, é um papel muitíssimo importante que o homem também não consegue fazer, né. A mulher ela tem esse poder. E
a questão da proteção do homem é justamente isso, é proteger de todo esse mal que está nos cercando, cercando o mundo lá fora, não deixar os nossos filhos vulneráveis, né, orientar os filhos, né, conversar. E proteção física também, né. Proteção é isso, É aquela coisa de física, que espiritual, se tem um as risco, quem tá na frente necessidades. é o marido, não tem que ser Isso. a gente. Então, assim, não vou, tipo, levar minha filha numa festa de aniversário de alguém, de algum amigo, de algum familiar e depois eu não vou buscar. Não, eu vou lá buscar, É seu né, papel de pai, de seja protetor. que hora for, a gente tem que estar ali, a gente tem que estar exercendo nosso papel. Então, assim, o que eu quero dizer pra você, especialmente homem, é que, talvez já tenha dito pra você, talvez até pra você mulher também, que: "Ah, a gente casa pra ser feliz". Não é por isso. Você vai ser A feliz. gente vai ser feliz, mas não é apenas para isso, ou talvez não seja para isso. Porque, assim, se você compreender, né, vocês que estão assistindo, compreender o propósito do casamento e buscarem felicidade nisso, vocês vão ser muito mais do que felizes. Porque, assim, eu não posso depositar, tudo bem que eu posso esperar que a minha esposa me faça feliz, e ela pode esperar que eu a faça feliz, mas eu sou falho, ela é falha, né. Então nós precisamos ter, um parâmetro, né, para que o casamento ele tenha sucesso e para que tanto a esposa quanto o marido também tenham sucesso no casamento. Eu acho que essa busca da felicidade é isso, é buscar essa plenitude, né, mas hoje o conceito que se passa de felicidade no casamento, ele é muito superficial. É como se fosse, assim, um local de conforto, mas na verdade não é um local de conforto, porque, a mulher está esperando do marido uma posição, a mulher está esperando do marido um posicionamento, a mulher está esperando do marido atitudes. Né, e que se o marido não corresponder, se o marido não entender que esse é o papel dele, porque assim, eu sinto muito você homem e sinto muito também por mim, de muitas vezes a gente achar que a gente pode se dar o luxo de chegar do trabalho e ficar ali no sofá o tempo inteiro sem fazer nada. A gente não pode se dar esse luxo, porque existem coisas para fazer. Eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do meu relacionamento com Deus, eu preciso cuidar do relacionamento da minha família com Deus, né. Eu preciso ter o relacionamento com Deus e preciso apresentar a minha família a esse relacionamento. Preciso cercar a minha casa dos riscos que estão lá fora. Enfim, são muitas coisas que eu preciso tomar conta. É uma responsabilidade muito grande. Ah, é muita coisa, eu não sabia. É muita coisa, E não é né? porque não sabia que não tem a responsabilidade, continua tendo Isso. a responsabilidade, que A é responsabilidade pessoal está e ali. intransferível. Exatamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que hoje, principalmente, se tudo é permitido, se te faz feliz e tal, então cada um tem que buscar o que te faz feliz. Imagina, dentro do casamento, cada um fazer o que quer, o que gosta apenas e o que te dá prazer, né? Porque hoje o grande problema da nossa sociedade é a busca pelos prazeres imediatos, né? E aí, pelos prazeres imediatos, principalmente os prazeres das telas, né? Eu não tenho mais relacionamento, eu não converso mais, eu não tenho mais tempo para Deus, né. Às vezes eu não tenho mais tempo nem para as minhas coisas, aí você chega no final de semana que você poderia aproveitar para tanta coisa, para consertar tanta coisa, para colocar tanta coisa no lugar, para conversar, né, para construir um relacionamento sólido, aí a gente fica só perdendo tempo, só perdendo tempo, só perdendo tempo. E muitas vezes quem tem filho adolescente tá até se queixando de que o adolescente tá dentro do quarto, porque só fica no celular, mas ele também tá, ela E também isso tá. é É reflexo, muitas reflexo. vezes, os filhos, de como anda a vida dos pais. Então não adianta só eu reclamar da minha esposa, eu reclamar dos meus filhos, eu reclamar, eu cheguei em casa e reclamar que minha casa está em desordem, que minha casa está uma bagunça, e qual é o posicionamento que a gente tem dado, né. E Lembrando outra coisa, se eu acho que a casa está em desordem, então por que que eu não chamo a minha esposa e procuro saber por que que tá daquele jeito? o que tá Às acontecendo. vezes é porque ela não ela vamos supor que seja uma esposa que cuida da casa, né, que não trabalha fora, né, e só pelo fato de não trabalhar fora, às vezes a gente acha que a mulher, ela tá diminuindo, mas não. Dentro de casa você trabalha muito mais do que se trabalhasse do lado de fora. Porque do lado de fora, você, vamos supor, é um contratado CLT, você tem cumpriu o seu horário de trabalho ali, tchau. Em casa não, não para. Em casa não para, Não para. porque as pessoas estão dentro de casa. Então, por exemplo, vamos analisar só o aspecto estrutural. Nunca pare de ter chão sujo, nunca pare de ter banheiro sujo, nunca pare Prato de ter pra lavar. cozinha suja, de prato para lavar, de roupa pra lavar, né. Nunca para de ter que comprar coisa no mercado, porque o tempo inteiro a gente consome as coisas, né. Então é um movimento, é um trabalho sem fim. Aí muitas vezes a gente homem, né, que chega em casa, quer ser bem recebido, quer ser bem aquilo outro, e às vezes pode não estar sendo correspondido dessa forma, não para pra perguntar à esposa se precisa comprar alguma coisa, se precisa de alguma ajuda, né. Ou se ela tá Eh, se sentindo bem, às vezes você tá se só sentindo de perguntar: bem. "Você tá bem hoje? Isso. O que foi que Às aconteceu?". vezes não conseguiu fazer, vamos supor, se a esposa tá dentro de casa pra fazer as coisas, não conseguiu fazer, porque teve uma dor de cabeça, porque passou mal, porque Porque ficou passou tonta, né. Infelizmente a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, e cada um é de um jeito, a gente não pode querer que a mulher seja igual a gente, né, até porque você casou com a mulher.
Então, se Então você quer. vamos falar do lado da mulher também. Assim, a gente faz até isso a título de brincadeira, né? Mas assim, você não casou com um homem, você casou com uma mulher. Então não pode esperar que a mulher reaja como você reage. Seja como você é. Né? Às vezes, numa determinada situação, a mulher se emociona, o cara, pra ele tanto faz. A mulher, ela realmente é diferente. Né? E nós precisamos provar esse amor que a gente jurou ter lá, né, nos votos do casamento, daqueles votos que foram feitos, né, daquelas promessas que foram feitas. Aquelas palavras, elas não foram em vão, Pois é. né? Então vamos falar agora do lado da mulher, só para fazer um adendo na sua parte, porque mulher gosta de falar. Lembrando que o sacerdote, ele é sacerdote, protetor e provedor. Então, tudo que tem a ver com direcionamento, tudo que tem a ver com envio, sabe, com estratégia, com pensamento, com planejamento da sua casa, é sua, varão. É do homem. Ah, mas minha mulher não deixa, minha mulher vai na frente, ela decide tudo. De fato, tem algumas mulheres que elas têm um ímpeto de liderança, elas são, e eu posso falar por mim, e São mais diligentes, né? durante muitos anos, a minha diligência e a minha liderança sufocou o posicionamento de Abílio, e ele, por outro lado, também se sentiu confortável nessa área e a gente foi meio que confundindo os nossos posicionamentos. E por conta disso, nós sufocamos nosso casamento. Eu me senti sobrecarregada, cheguei ao burnout e hoje nós tivemos que começar do zero. Nós tivemos que parar, dar um break real e aí a gente foi começando do zero, aprendendo em Deus a posição de cada um e treinando em Deus, porque isso é treinamento. Eu sei que não acontece de uma hora para outra. Eu sei que tem uma vontade no seu coração de que sua casa seja estruturada desse jeito, mas de fato tem que treinar dos pouquinhos, de coisas por coisas, de ponto por ponto. E é diário, né? Essa semana eu estava observando um posicionamento de Abílio que antes ele não tinha essa atenção. Eu não percebia nele. Que é, por exemplo, me colocar do lado protegido da rua, né? De ficar na frente dos carros para atravessar a rua, de me segurar para atravessar a rua. É uma coisa simples, mas isso tudo é treinamento, que às vezes a atenção não estava naquilo antes, mas agora, no posicionamento dele, isso começa a ser meio que consequência de posicionamentos que ele já teve, de outros posicionamentos importantes que ele já teve. Então são coisas pequenas que a gente tem que começar a perceber. Uma outra coisa importante, mulheres, deixem ele dirigir e proteger sua casa. Deixe ele dizer a Deus: Deus está aqui minha família está aqui o meu Deus. Deixe ele orar por você. Deixe ele tomar decisões de proteção. Por exemplo, as nossas duas filhas moram em Campinas, moram longe. E, normalmente, o acesso aos filhos, aí eu vou entrar no posicionamento das mulheres, o acesso aos filhos é mais da mãe. A maternidade nos dá esse acesso livre aos filhos, de conhecer o coração dos filhos, de saber as angústias dos filhos com mais propriedade, né? De perceber quando eles não estão bem. Isso é da maternidade. É um ouvido que nós temos, é uma sensibilidade que toda mulher tem. E minhas filhas, às vezes, me pedem coisas do tipo, coisas simples, coisas bobas. Quero ir para um aniversário numa pizzaria, só que elas estão em Campinas, tá longe. E aí eu não digo que pode ou que não pode, mesmo eu achando não tem nada demais não, mas eu não dou a palavra final mais. Antes eu liberava e só comunicava para ele. Eu deixei Eva fazer isso, isso e isso, eu deixei, eu deixei, né, quando era pequena, eu deixei dormir na casa de fulana. Mas hoje eu entendo que a proteção é dele. E nesse ponto há uma necessidade do olhar dele da proteção. Porque ele não vai permitir, por exemplo, que minhas filhas voltem tarde para casa em Campinas. Pegue Uber sozinha em Campinas. E por mais que eu ache que não tem nada demais, eu não tomo mais essa decisão. Eu deixo para ele. E eu aviso, inclusive, a elas: olha, eu vou conversar com seu pai, mas a decisão é deles. É dele, eu não vou interferir. Ah, minha mãe, mas não tem nada demais, porque vai estar fulano, ciclano, eu posso voltar com. Já me dá todas as estratégias, mas antes de eu dizer o sim ou não, eu passo para ele e ele é que define, e ele é que decide. Porque ele é o protetor, e isso é uma questão de proteção. Não é da minha área, é da área dele, entendeu? As finanças, por exemplo, mesma coisa. Minha mãe, eu quero comprar tal coisa. Não é comigo, é com seu pai, decida com ele. Porque a finança é dele, é ele que dirige isso. Ah, você não tem. Eu tenho o direito de comprar o que eu quero, eu tenho o direito de gastar, eu tenho o direito de decidir. Mas tem coisas que eu preciso ensinar para elas e eu preciso passar para elas que a direção é deles. Então, deixe o seu marido dirigir a sua casa. Ah, mas se eu deixar vai virar o caos. Às vezes o caos é o que vai ensinar ele a se posicionar. É. Quando ele perceber o caos, ele vai se posicionar. Então, faça de uma forma protegida, né, um risco planejado, mas deixe ele ver o caos. Deixe acontecer o posicionamento do seu marido. E vamos voltar para o seu posicionamento de mulher. Eu vou basear o nosso posicionamento aqui no provérbio básico, que é a mulher virtuosa. Né? Lá em Provérbios 31:10, que diz, eu estou lendo aqui na versão linguagem de hoje: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, mulheres,
Nós somos auxiliadoras. Não é porque a gente precisa dar tudo na mão do marido. Não é porque a gente precisa ficar bajulando o marido. Eu nunca fiz uma mala para milho e continuo sem fazer, porque a única vez que eu fiz deu errado. A gente não se entendeu nessa parte. Mas não é isso. Por mais que você possa fazer isso e que é bem visto, é bom que você faça, você valorizar o seu marido, dar valor a ele com, sei lá, uma comida quentinha quando ele chega do trabalho, ainda que seja isso, mas você é a auxiliadora. Você vai fazer com que ele esteja disponível para fazer o papel dele, com que ele esteja com todas as ferramentas disponíveis, com todo o vigor disponível para fazer o papel dele. Então, a nossa função como auxiliadora é, vamos dizer assim, ser o gás que vai fazer ele funcionar bem. É só uma curiosidade aqui, não perca seu ponto não. Mas é porque, assim, eu sou um caso à parte, né? E aí você, marido que tá assistindo, não fique com raiva de mim, não. Mas sou eu que faço minha mala, né? Sou eu que corto minhas unhas, Não precisa de babá. sou eu que lavo minhas roupas, né? Então, é, eu morei sozinho durante muito tempo e também durante alguns anos eu também tive que dar muita atenção para minha mãe, que sofria bastante com depressão na época. Então eu fazia muita coisa dentro de casa para poder ajudar, né? Aprendi desde cedo a fazer, me acostumei a fazer, já faz parte da minha rotina fazer isso, né? Então, realmente é como você me falou, eu não sou aquele esposo que não sabe fazer nada, que gosta de tudo na mão, né? Parecendo Ao contrário. desculpa a brincadeira, mas parecendo um princeso. Ele, Mas assim, ele me trata como princesa. Eu chego, o café já eu, tá pronto, ele que bota as coisas para mim, mas isso não. eu geralmente Cada um tem sua sou eu que dinâmica. acordo primeiro, né? Quase todas as vezes também eu que vou dormir por último. E assim, eu em casa também aprendi com meu pai, né? Sempre acorda cedo, colocar o café. Meu pai também sempre teve esse posicionamento assim, né? Que eu também aprendi. Mas assim, eu sou um cara, É um caso à parte, né? é um caso à parte. É um Não rubi quero que eu dizer, também eu não achei. quero dizer que eu sou melhor nem pior, mas assim, esse trabalho, vamos assim dizer, eu não dou, né? Ou esse prazer de fazer alguma coisa pra mim, aí você vai ter que inventar outra coisa, né? Eu vi. Ela tem que fazer, tipo, alguma comida, alguma massa, que eu amo massa, né? Então, às vezes ela faz algum molho diferente, né? Faz alguma coisa, ou a gente sai, enfim. Então, ela busca me agradar de outra forma. Mas, assim, dentro de casa, realmente não sou aquela pessoa Isso é uma que dinâmica. eu quase não dou trabalho, né? É importante a gente falar isso, porque é uma dinâmica que é variável, né? Cada família tem a Isso, sua tem a sua dinâmica. Não dinâmica. existe uma Não tem obrigatoriedade. certo nem errado Isso, não em existe relação a isso. O que obrigatoriedade. precisa haver é uma comunhão. Uma comunhão, E o que precisa entendimento. haver é um acordo, é de comum acordo. Tudo que vocês estiverem fazendo em casa de comum acordo, tendo entendimento em Deus, em primeiro lugar, né? Não ofender ao Senhor e não ofender a outras pessoas, então provavelmente vocês estarão no caminho certo. Estando em comunhão, os dois Isso, em juntos. comunhão. Aí eu vou seguir o versículo do Provérbios 31, aonde no 12 tem assim: ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então, essa a mulher, ela tem a maternidade para se atentar, ela tem o ponto auxiliar para se atentar. Vamos para um exemplo. Abílio, ele é dentista. E ele, quando ele vai operar, ele precisa da auxiliar. E o sucesso da cirurgia é metade, metade. Depende do auxiliar. Por mais que ele saiba exatamente o que ele tem que fazer, se a auxiliar errar, ele erra junto. Se a auxiliar não tiver ali com todos os instrumentais disponíveis para ele fazer a cirurgia, ele não consegue operar. Se a auxiliar trocar um instrumental pelo outro, vai ser fracasso. Então, eu, como auxiliar dele na nossa vida em si, muitas vezes sou 50% de fato do sucesso É dele. um papel É fundamental. fundamental. Porque o homem, ele tem esse sacerdócio, ele é o cabeça, aquele que guia, que dá direção, é o que tem autoridade, né? A autoridade, ela foi depositada sobre o homem, mas a mulher, ela tem esse poder, porque como a própria Bíblia fala, que a mulher sábia edifica seu lar, como uma mulher virtuosa, e a tola destrói com as próprias mãos. Por quê? Porque ela tem um poder, né? E ela Ela não tem tem... Aí é que tá essa confusão de hoje em dia. Às vezes a mulher, por descobrir o poder que tem, acha que pode ocupar um lugar de autoridade. que vai Mas comandar. o lugar de autoridade é o lugar de autoridade do homem. Então, respeitar a autoridade do homem e aproveitar o poder que a mulher tem, aí vai ser uma união E perfeita, não tem erro. Não indissolúvel, tem erro. né? E, porque ele decidiu fazer tal coisa, eu não concordo. Se vocês dois sentarem e chegarem num acordo, e tal coisa for algo que você, por mais que você não acha que tá muito legal, mas você vai dizer, não, vai dar certo, vamos juntos nessa, vai dar certo. Agora imagine quão cansativo é ele tentando fazer tal coisa e você puxando pro outro lado. Aí nem vai dar certo de jeito nenhum e ainda pode trazer um prejuízo enorme para a família. É. Então, eu não conheço um casal
que decidindo juntos a fazer algo, ainda que seja impossível, que não consiga. Pode demorar 10 anos, mas vai conseguir. Não pode, você pode olhar até os casais, por exemplo, que decidem, vou morar agora num carro. Vão viajar o mundo, vão morar no carro. Eles vão se encontrar no lugar e vai dar certo. Isso não quer dizer que não vai passar por Perrengue, perrengue, mas que não passa vai passar por junto, dificuldade, porque muitas vezes as enfrenta junto. pessoas acham que essas decisões, elas para que para que seja visível que tá dando certo, é como se tivesse que obrigatoriamente não ter problema Não nenhum. tem problema nenhum, mas vai Não, ter. vai ter os Mas o que problemas. a mulher não Isso faz pode parte. é, aqui, por exemplo, que eu voltando para o versículo, o que a mulher não pode é desejar o mal. Sim. Porque às vezes, porque ela não concorda, ela fica desejando que dê errado para dizer, eu te disse, Até né? porque tá desejando mal pra si próprio, Para né. si mesmo. Porque partindo do ponto de que eles são uma só carne, eu não posso desejar mal pra minha própria carne e vice-versa, né. É. E aí, se você se coloca nesse lugar de auxiliadora, você vai entender que esse lugar é um lugar imprescindível para o seu casamento. Que esse lugar não tem nada de diminuído, nada de menos do que o lugar de liderança. É um lugar de proteção, é um lugar de conforto, inclusive, para você. Porque não tem nada melhor do que você se submeter a alguém que está submisso a Cristo. Você está protegido, você está debaixo de um guarda-chuva de proteção. Você está no lugar certo. E dali, como eu disse, a Bíblia me trata como uma princesa. Por quê? Porque ele se colocou no lugar dele e eu me coloquei no meu lugar. Só que muitas vezes, em muitas situações, eu não aceitava nem ajuda. Por exemplo, a gente estava tirando as compras do carro. Eu catava 600 sacolas de uma vez e eu queria mostrar, eu queria provar que eu conseguia, que eu não dependia de ajuda de ninguém, eu nem pedia ajuda a ele. Hoje, as compras estão no fundo do carro, ele vai lá e pega, porque eu não vou fazer isso. Ah, é uma besteira. Mas é porque eu tenho que me treinar todos os dias a me permitir ser ajudada, a pedir ajuda. Eu me treinar a ser auxiliadora. E me treinar a estar do lado dele como um gás, como uma motivadora para o que ele precisa fazer, e não como alguém que deseja o mal, ou que está atrapalhando, ou que está dificultando aquilo. Porque, de fato, meus irmãos, não, ninguém consegue desenvolver bem algo se tiver alguém do lado o tempo todo ali, parecendo uma raposinha, o tempo todo Jogando contra, jogando. Vamos para um exemplo: a Bíblia está lá trabalhando. E às vezes, na minha TPM da vida, na minha loucura da vida, eu mando uma mensagem para ele com algo da minha aflição. Ele não consegue fazer mais nada lá no que ele está fazendo. Ele se agonia lá, vamos dizer assim. Ele fica pensando no meu conflito e ele já não consegue mais produzir. Então, às vezes, a mulher, por conhecer esse poder de persuasão que ela tem, às vezes até usa isso como uma forma de manipulação, usa isso como uma forma para não deixar ele fazer aquilo que você não queria. Então, minhas queridas, sigam o que o Senhor te entregou de poder na sua mão, conforme o princípio que ele te entregou. E sua família inteira, sua geração vai ter sucesso, vai se dar bem, vai estar desenvolvendo em Deus. E se coloque no lugar de quem permite ser cuidada e permite que seu marido tenha sucesso. Porque dentro desse mesmo capítulo 31 da mulher sábia, você vai encontrar no 23 assim: seu marido é respeitado na porta da cidade. Seu marido, você já parou para pensar? Se você está pronta para ver seu marido ser o sucesso da sua casa, ser o conhecido da sua casa, ser o respeitado à porta da cidade, as portas da cidade naquela época era o lugar onde tipo Serasa, aonde você ia saber se a pessoa era de boa qual era a fama, reputação. a reputação da pessoa, se poderia fazer negócio com aquela pessoa ou não. Tipo assim, onde tinha o fofoqueiro, Era os fofoqueiros. Então, os né, sacerdotes, os anciãos os da cidade, anciões, só que não era fofoqueiro, ficavam na porta da era cidade outro para dar nome. referência sobre as pessoas da cidade. E quando o homem era um homem de respeito, era um homem bem visto, ele era respeitado às Respeitar. portas da cidade. E a mulher era aquela que botava o marido nesse lugar, que dava valor a esse marido, que colocava ele no lugar de líder, de homem de negócio, de homem impulsionado, né, e de liderança, para ser bem visto nas portas da Não cidade. tem nada pior do que, assim, tem muita coisa ruim, né, mas a gente fala isso só como um jargão mesmo. Mais do que aquela pessoa que não tem desconfiômetro, né, e que quando essa pessoa sai, aí todo mundo fala: "Ih, rapaz, ó, aí não merece, confiança zero". É porque ela falou ali, ó, dá um desconto de 90%, Pois é, né, porque a porque não palavra dela merece já não nenhuma vale. confiança, entendeu? A pessoa que conta muita mentira, conta muita vantagem, enfim. Já imaginou, eh eh, a mulher sábia, o seu esposo ele será respeitado, imagine. Ele pode até nem ser, mas ele será. Ele será, ainda que ele não seja Só agora, ele pelo vai ser. fato de uma mulher Se posicionar, buscar ter uma atitude sábia, né, buscar ser sábia se dentro da sua posicionar. casa. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai adquirir um posicionamento, e esse posicionamento automaticamente vai levar o seu esposo a ter o posicionamento que ela espera dele, né. Porque qual das mulheres não quer ter um esposo que é uma referência, né, um esposo que é respeitado, um cara de palavra, um cara íntegro, um cara honesto, um cara que se pode confiar, né. Então é isso que
a palavra está dizendo. Aí, se ela estiver pensando do outro lado, ah, mas meu marido não é assim, ah, porque meu marido não, nem é crente, voltamos para o ponto que nós conversamos em outro vídeo, que a mulher santa santifica o Santifica seu seu marido. esposo. Então, se posicionar, se colocar no seu lugar. Espiritualmente, você já está colocando as coisas nos eixos. Você já está dizendo para Deus que você está no seu lugar. E em silêncio, você consegue que seu marido enxergue e o Senhor trabalhe na vida dele para ser santificado. Então, minha irmã, ah, eu não. Eu oro, eu faço corrente de oração, eu vou para a igreja, o que é meu, o diabo não toma. O diabo não vai tomar se tu não fizer nada errado. Se tu não abrir brecha. E, às vezes, o seu posicionamento, pelo fato de você estar no lugar errado, no posicionamento errado, você está abrindo brecha para o diabo agir. E aí, as coisas nunca vão sair do lugar, porque no mundo espiritual não funciona como no nosso mundo físico. Muitas vezes a gente está aqui lutando uma batalha por falta de alguém que, ah, meu marido não pega na espada para lutar a batalha, então eu tenho que pegar na espada e lutar essa batalha enquanto ele não toma o lugar dele. Ao contrário, Não no é. mundo espiritual não é assim que funciona. Você se coloca no seu lugar e o Senhor vai mover para que ele se posicione no lugar dele. Primeiro que no mundo espiritual, se você ocupa o lugar errado, você não é respeitado. Porque a sua patente não condiz com Não aquela condiz com posição. aquela posição. Então, no Verdade. mundo espiritual, você é enxergado de acordo com a sua patente. Com a patente que você conquista. Às vezes, o marido era para estar naquele lugar, mas ele não está. Então, ele não está usando a patente do lugar dele. Né? Ele também não vai ser respeitado. Então, para ser respeitado, você precisa estar usando a patente do lugar que você foi chamado. Ou seja, você precisa honrar aquela posição. Você precisa honrar aquela postura. Eu sei que na sociedade de hoje, a gente valoriza e logicamente, tem o seu valor. Aquela mulher que realmente, né, quando não tem uma outra oportunidade ou quando, né, desconhece que de repente pode ser feito de outra forma, né, que toma frente, que vai, que labura, que trabalha. A gente Que é sabe chamada que de guerreira. a gente sabe que tem muitas mulheres, que às vezes até por uma questão de que foram abandonadas pelos seus maridos, né, a gente não está falando desses casos, né, mas essas mulheres sim, são mulheres hipervalorosas, né, porque tiveram que fazer uma atitude, tiveram que ter uma atitude que não tinha outro jeito, Defesa da né? casa. Verdade. Porque foi abandonada, infelizmente, né? Foi deixada de lado, enfim, teve que assumir os seus filhos sozinha, teve que assumir a família sozinha, né? Então a gente sabe que existem essas situações, né? Mas a gente não está falando dessas situações, a gente está falando daquelas situações onde a esposa realmente ela tem um marido, mas que ainda não descobriu, não se encontrou dentro do seu lugar. Então, aquilo que você me falou de muitas vezes permitir que o caos se instale, né, é justamente para forçar que o marido realmente tome uma postura e incentivar ele a aproveitar as oportunidades para incentivar, não, vá lá, você consegue, Eu não né? estou motivando ninguém a fazer o caos. Eu só estou Não. dizendo o seguinte, que muitas vezes o perigo planejado. Vamos dizer assim, Sabe, por o exemplo, assim, caos. decisões que é o esposo que tem que ter em relação aos filhos, por exemplo, que a mulher estava acostumada a decidir, ela dizer, ô meu filho, olha, você precisa decidir isso aqui de fulaninho e fulaninha. E ele estava numa situação confortável, onde ele não precisava decidir nada. Às vezes, vamos supor, se é uma mulher que trabalha, às vezes ele nem estava nem querendo pagar aquilo ali, né? Ele estava confortável, escondido ali. Eu E conheço aí agora ele tem que. muitas mulheres que, por exemplo, a parte dos filhos, de escola, de roupa, ela assume e nem comunica mais ao marido. Ela simplesmente aprendeu a assumir aquilo ali É, e nem comunica mais, sendo que é filho dele. é isso. É responsabilidade Uhum. dele. Então você tá separada, casada? Como assim? São dois São casamentos? 2 casamentos? Então assim, porque, dos meus filhos cuido eu. Você que cuida realmente, é você que vai cuidar do que vai ser comprado, do que precisa ser comprado, mas não necessariamente você que vai pagar, e não necessariamente vai ser aquilo que você quer comprar, porque às vezes o dinheiro que ele tem para pagar é menor, é menos, você pode contribuir, você pode participar, mas deixe acontecer ele assumindo as responsabilidades, ele decidindo as responsabilidades, ele participando daquilo que é função dele como provedor, porque como provedor é ele que paga, ele tem que pagar. A sua contribuição financeira, e isso a gente vai entrar em outro tópico que é do finanças, a sua contribuição financeira, nesse caso ali, é contribuição, não é a obrigação, entende? E para completar, só para completar, porque a gente precisa finalizar em algum momento, senão a gente conversa, Com né? certeza. Se a gente seguir aqui no versículo 28, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, veja, um sinal de que você está sendo sábia, de que você está posicionada, é quando os elogios começam a aparecer. Só que muitas vezes a gente depende, a gente espera o elogio antes do posicionamento. Muitas vezes a gente quer que o marido nos enxergue, nos elogie, mas a gente não está se posicionando. Então, espere, se posicione, espere os frutos desse posicionamento acontecer. Espere em Deus esse elogio acontecer, porque vai acontecer. Pode até não acontecer diretamente a você,
pode acontecer aos outros, pode acontecer para o externo. E isso vai depender de cada perfil comportamental. Mas em algum momento você vai perceber que que é devolvido de alguma forma esse elogio. E a gente vai percebendo que a gente está indo no caminho certo quando vai acontecendo esses pequenos posicionamentos em cada uma das situações, vão acontecendo também essas devolutivas aos poucos nas situações que vem dando fruto. Então, se posicione, esteja buscando qual posicionamento da mulher você precisa ainda ajustar, em que área você ainda precisa ceder ou que área você precisa se comprometer. Porque tem áreas que são classicamente da mulher, nós temos realmente acesso a muitas coisas. Nós temos, quer ver uma área que é muito da mulher? É a saúde emocional da sua casa. O acesso para a saúde emocional da sua casa é seu. O acesso para a saúde emocional do seu marido é seu. Então, se seu marido está uma pilha de estresse, saiba que você, lá no fundo, a sabedoria do Senhor já está sobre você para você conseguir o acesso ao coração dele e trazer de volta a estabilidade para ele. Da mesma forma, os seus filhos. O acesso à saúde emocional dos seus filhos é seu. Quantas vezes, em uma conversa que eu tenho com uma das minhas filhas, ou uma ou a outra, elas soltam, no meio de uma conversa que não tem nada a ver, soltam aflições delas, ou me permitem ter acesso. Sabe aquele. A gente tem um estalozinho, a gente tem uma parabólicazinha para perceber que aquilo ali é uma dor que está acontecendo. E a gente acessar essa dor, amenizar essa dor, trazer de volta. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu falei com a Bíblia ontem, durante a tarde, eu tive um tempo de conversa com uma das minhas filhas de algo que está afligindo muito ela. E que ela estava chorando muito, e depois da nossa conversa ela já estava rindo, ela já foi procurar conversa com a irmã, brincar, ela já estava de outro jeito, já tinha outra fisionomia. Em outro momento a gente chegou para visitar elas, ela estava completamente abatida e só a minha presença, só de sentar, só de ter um acesso, a gente já saiu de lá com ela de outro jeito. Então você tem esse acesso. Então use esse acesso com sabedoria, use esse acesso para trazer paz para sua casa, para trazer harmonia, trazer saúde emocional para sua casa. Você é a auxiliadora, a mulher sábia da sua casa que vai edificar com suas próprias mãos. Amém? Eu espero que as nossas contribuições mude algo prático aí na sua casa, mude algo prático no seu casamento e, de fato, comece a subir a nota desse pilar, que é o pilar do posicionamento no seu casamento. Vejam bem que não, a gente trouxe um embasamento, né, um embasamento bíblico, né, levando em consideração que o casamento ele é uma instituição, né, que foi fundada por Deus, então ele realmente tem todas as diretrizes para que esse casamento ele cumpra o seu papel, cumpra o seu propósito, ou seja, alcance sucesso. E nós também, baseado na nossa vivência, na nossa experiência, a gente também trouxe algumas aplicações práticas, né? Práticas. Então, o vídeo é bacana e é interessante que vocês compartilhem com outras pessoas, que vocês curtam, né? Que vocês se inscrevam no canal, chamem outras pessoas também, para que essa informação ela possa alcançar o maior número possível de pessoas, né? É um conteúdo de edificação, né? Então, se é bom para você, provavelmente vai ser bom para outros. E a gente deixa esse pedido, né, para que você compartilhe com as pessoas, curta, né? Enfim, se inscreve, como as pessoas falam, ative o sininho, enfim, É, faça de tudo para estar recebendo mais conteúdos como esse e também compartilhando mais essas informações com aqueles que também possam estar precisando. isso. Principalmente porque a plataforma vai divulgar isso se você nos ajudar curtindo e compartilhando. Amém? Até breve, tchau, tchau.